Efésios, no capítulo 6, a partir do 10, palavra conhecida nossa. Mas sabemos que a palavra se renova a cada manhã. Estava lendo aqui até na outra passagem, Paulo falando que não se aborrece de escrever novamente, repetir as coisas, porque é necessário darmos ênfase constantemente à luz do Evangelho dentro de nossas mentes e nossos corações, sabendo que a nossa natureza, ela toma partido de sufocar a palavra, a semente viva e verdadeira da palavra que nos é semeada por Deus através dos seus servos. Então é necessário estarmos em constante contemplação dessas palavras, reflexão, investigando, para que o Senhor venha, através do nosso esforço e dedicação em buscar o tesouro escondido da palavra, a estar abrindo nossos olhos, estar nos capacitando e nos revestindo. E estes dias, meditando aqui novamente, podia ouvir o som da trombeta nos convocando para esta guerra, a qual a palavra revela que vivemos todos nós. E os nossos olhos são abertos a esta guerra iminente e real que acontece no campo espiritual, no campo da nossa mente, no campo do nosso coração a todo momento. Ela nos é revelada à luz da palavra. A partir do versículo 10 diz, de Efésios capítulo 6, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ah, louvado seja Deus, irmãos, que palavra tremenda. E podemos ver aqui uma sucessão, irmãos, uma cronologia de exortações, para que venhamos a nos revestir de toda a armadura de Deus, nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, que é a sua própria palavra. No final da passagem, Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, nos orienta e nos exorta a orar em todo o tempo. A batalha é tão grande, irmãos, maior do que todas as outras que possamos enfrentar no nosso dia a dia. É a batalha em prol da tua e da minha alma. É a batalha que Satanás tem travado nessa terra para fermentar a mente da igreja, aonde vem enganando a muitos, como o evangelista falara agora mais cedo. Um evangelho deturpado, deformado, moldado em conformidade às próprias vaidades do homem. Aonde o irmão usou até um termo, boteco gospel,
boteco evangélico. A casa do Senhor e a sua palavra viraram show, casa de espetáculo, aonde tudo se opera, menos a palavra verdadeira, a sã doutrina, a pregação do arrependimento, da conversão verdadeira que o Evangelho nos orienta e nos exorta. Até no início do culto aqui, o Senhor me fez ouvir, porque precisamos alimentar os nossos ouvidos com a palavra, para que a palavra seja um filtro, para que não passe comida estragada. Um exemplo no louvor da cantora famosa ao mundo, Cassiane, ela falou ali no final do louvor, porque ele permanece fiel, aí esticou a voz, e aí no final ela conclui a mim, e enchendo ali no louvor. Mas não é o que a palavra nos exorta. A palavra nos mostra que aquele que edifica sua casa sobre a areia, grande será a sua queda. A palavra nos orienta que os que invocam ao Senhor verdadeiramente, esses são os que o Senhor ouve. E todos os ímpios serão destruídos, diz no Salmo 145. É necessário estarmos, irmãos, na presença de Deus, como foi lido agora em Deuteronômio 13. Por isso a importância, irmãos, de estarmos aqui nos esforçando, de estarmos no culto, buscando ao Senhor e não fazendo a própria vontade, que muitas das vezes é estar no descanso do corpo, com as pernas esticadas num sofá, ou trocando um canal, ou passando um vídeo no YouTube. Mas essa guerra é iminente, irmãos, e precisamos ir atrás dessas peças que aqui hoje estão sendo entregues pela misericórdia do Senhor, para que esse quebra-cabeça possa ser montado, o quebra-cabeça que nos revela a vontade do Senhor, a qual está na sua palavra. São tesouros escondidos. Para muitos, como Jesus falou em Mateus 13, na parábola do semeador, para muitos é dado, para uns não é dado conhecer os mistérios do reino, mas para outros é dado conhecer os mistérios. Nossos ouvidos naturalmente estão tampados, irmãos, e nossos olhos estão escurecidos, para que não venhamos enxergar esta batalha travada, esta guerra, a qual nos exige, nos convoca a estarmos de pé na presença daquele que é o único poderoso o suficiente para nos dar a vitória. E qual vitória é essa, irmão? Senão a finalidade da própria fé, que é a salvação da alma. Não a vitória de termos um carro, ou de conseguirmos pagar uma conta, ou de receber uma promoção, ou de alcançarmos um momento na vida em que teremos a paz do mundo, né, aparente, aonde os boletos estarão pagos, aonde aparentemente não haverá conflito. Mas a batalha no campo espiritual, que é a batalha real, ela não para, ela é incessante, irmãos. Por isso, necessitamos de nos fortalecer no Senhor, irmãos, na força do seu poder, que é o seu próprio Filho, Cristo Jesus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Súplica é uma oração com sentimento, de todo o coração, rasgando o seu peito. Irmãos, posso dizer que a oração é uma das maiores e mais dificultosas ações do ser humano nessa terra. Pode não parecer, mas a atitude de estar em oração não da boca para fora, não é a oração que fazemos quando levantamos ali pela manhã brevemente, ou quando vamos comer, mas uma oração em secreto, com os joelhos no chão, clamando e guerreando pela minha e pela tua vida, pela vida da nossa família, pela vida da nossa igreja, pela vida daqueles que nem ainda conhecemos, pela vida daqueles que estão nos quatro cantos dessa terra, sendo tragados pela imundícia, pelo pecado, pelas correntes de Satanás, pelas heresias, pelas idolatrias, pelas fornicações, pelas prostituições, pelas concupiscências dos olhos, da carne, da soberba da vida, dos enganos do coração, das próprias opiniões e axiologias, doutrinas de homens que só afastam o homem do caminho estreito, chamado Jesus, e os conduzem para ouvir a sentença, aleluia, que nunca vos conheci, irmãos. Essa é a batalha iminente a qual o Senhor nos convida. Seja quem for, irmãos, não importa
se você é novo, se você é velho, se você sabe ler muito ou ler pouco. Não importa, irmãos. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Não é pela minha própria força, mas é pela força do Senhor. E Ele tem nos convocado a nos humilharmos na presença dEle, para que Ele viva através de nós, como foi o exemplo de Paulo, a qual estava sendo lido agora. Todos buscam o que é seu, todos buscam a sua guerra particular, as suas vitórias pessoais, e não a guerra verdadeira, que é a guerra espiritual, andando em ligação com o Senhor, calçando verdadeiramente os pés na preparação do Evangelho da paz, como diz aqui a Escritura. O Evangelho, que é o anúncio da paz, da reconciliação com Deus, a qual devemos pregar a todo homem nessa terra. Arrependei-vos, porque é chegado o governo de Deus. É Ele que deve reinar sobre a tua vida, fazendo assim a paz, a reconciliação com Deus, o mistério da paz, a qual está oculta aos olhos do homem nessa terra, porque existe um inimigo de nossas almas, o Deus desse século, que batalha e estratégia todos os dias para cegar o homem, para que não chegue no conhecimento desta luta, no conhecimento da verdade, a fim de que a luz da glória do conhecimento de Cristo não seja resplandecido. Louvado seja Deus, e ele não enxergue e não entenda que a paz é a reconciliação com Deus. O arrependimento deve seguir do abandono do seu próprio caminho, porque se viverdes segundo a carne, segundo a própria vontade, morrereis. Irmãos, hoje vemos é o novo mundo, irmãos. Você liga um canal no YouTube onde homens grandes segundo o mundo, de nomes famosos, conhecidos, homens com doutorado, com PhD, conhecedores da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, conhecedores no hebraico, no grego, ficam num podcast, ficam num vídeo de 2 horas, citam diversas passagens, mas sem a unção de Deus, irmãos, falam sabedoria humana. E aquele que ouve não tem como chegar ao conhecimento da verdade, ainda que estejam ali falando, aparentemente, entre aspas, das coisas de Deus. Não há revelação do pecado, não há o manejo da palavra. Irmãos, orando em todo o tempo e com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório, irmãos, para trazer à luz, para trazer ao conhecimento daqueles que ainda estão no caminho das trevas, o mistério do Evangelho. Por que o mistério? Porque está oculto ainda, irmãos, e é necessário ser descoberto. Por isso a palavra nos diz: desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Ele lhe trará ao caminho da luz, para lhe fazer um verdadeiro semeador da palavra. O semeador não tem CPF ali, não diz o nome dele, pessoal, particular. Não interessa outra ação a não ser a ação e o objetivo de semear, de lutar nesta batalha para que a semente encontre corações com terrenos arados pela a ferramenta do Evangelho, e essa semente possa crescer, irmãos, libertando as almas que caminham à sepultura eterna, porque todos nós caminhamos em direção ao mesmo dia, e esse é o dia do juízo final, aonde todos serão julgados, o livro será aberto, cada um será recompensado de acordo com as obras que praticaram através do seu corpo. Irmãos, grande é o privilégio também, nos fica notório, à luz do Evangelho, o privilégio que temos hoje de escolher a Cristo, de escolher estarmos guerreando segundo as armas de Cristo, irmãos, porque os dias são maus,
e precisamos permanecer firmes. Grande é o combate, e correm-se os ventos, os rios, e vêm os ventos e a tempestade. Jesus nos narra no Sermão da Montanha. E grande foi o combate, mas aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha permaneceu firme. E aquele homem que permaneceu firme foi o homem que ouviu as palavras do Senhor e as executou, ele as praticou. Que não sejamos negligentes, irmãos, preferindo andar anestesiados neste mundo do que despertarmos para a batalha real, a qual já fomos convidados. E assim, irmãos, abrindo os ouvidos, possamos ouvir o sonido da trombeta. Irmãos, palavra esta que não tem como não nos emocionar, porque esta palavra, ela é digna de toda aceitação. Ela é o próprio Cristo, irmãos. É palavra fiel. E a nossa carne luta contra nós, irmãos, o tempo inteiro, aliado a Satanás e este mundo, para nos anestesiar, para nos fazer olhar para trás, para sermos sucumbidos e perdermos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Que venhamos nos revestir, irmãos, de todas as armaduras de Deus, orando em todo tempo, uns pelos outros, para que o Senhor nos revista, nos guarde, nos preserve firmes em sua presença e nos dê, no abrir da boca, confiança, seja no teu trabalho, seja na rua, seja ao entrar no elevador, ao virar numa esquina, seja ao conversar contigo mesmo, dentro da tua própria mente, a ousadia, ao combater os argumentos do ego, os argumentos da carne, os argumentos das incredulidades que brotam do coração do homem, porque o coração do homem brota toda sorte de impurezas, irmãos, e de contra-argumentos ao que é do Espírito. A carne luta contra o Espírito luta contra a carne, e só vamos sair do cenário desta luta, desta batalha, no dia, irmãos, e que não estivermos mais neste corpo carnal, no dia que estivermos mortos, irmãos, que encontrarmos a morte. E como vamos querer estar neste dia? Que encontrarmos a morte. Eclesiastes, Salomão, segundo a sabedoria e inspiração do alto, nos orienta que melhor é o dia do luto do que o dia da alegria, porque a alegria deste mundo nos anestesia de estarmos despertos para a batalha. Mas se contemplarmos a casa do luto, como queremos estar no dia do juízo, no dia em que a morte nos chamar, irmãos? O nosso coração se aplicará à palavra, ao caminho da vida, da verdade, que é o próprio Cristo. Louvado seja Deus por isso. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Com certeza.